Resultado de adubação de pastagens. No vídeo de hoje, a gente vai ver um caso de um produtor aqui do Paraná, né, que ele fez análise de solo, fez a recomendação, fez a implantação também ao longo desse ciclo 24-25, né, que está correndo ainda. Mas a gente já vai ver os resultados positivos, porque pode ser que você seja um produtor de pastagem, queira começar agora a trabalhar também com uma nutrição mais apurada para pastagem. E esse vídeo vai ser útil para você. A gente vai conversar sobre algumas coisas aqui, vamos dar uma olhada na análise de solo e vamos discutir sobre alguns temas importantes sobre adubação e nutrição de pastagem. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lembrando para você deixar o like, se inscrever, né? Toda aquela coisa que é extremamente importante para a gente continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. Lembrando, galera, se você quiser conversar conosco, com a nossa consultoria, mandar sua análise de solo também, pedir uma recomendação de adubação personalizada aí para sua área, que abaixo tem um link, né, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, só você clicar ali e conversar com a nossa equipe. Vamos lá, vamos conversar sobre essa área? Galera, seguinte, era uma área de 8 hectares, a gente já vai ver algumas fotos aqui. Área 1, área de pânico. Área 2, área aqui que ele plantou milho e também um pouco de cana. E a área 3, ele plantou capim pioneiro, quem não conhece é um capim elefante anão. É muito bacana também, uma espécie perene aqui, mais 2 hectares, certo? Essa área estava produzindo mal, porém agora vocês vão ver os resultados de antes e depois, começou a produzir bem melhor. Vamos dar uma olhada nas fotos já? Então você tem aqui ó, o pioneiro antes das adubações, você está vendo que realmente o solo, quando está faltando nutriente, quando eu estou precisando fazer uma nutrição um pouco mais apurada, não vem, né? O pasto não vem, qualquer cultura agrícola que você plantar não vem porque o solo está desequilibrado, está precisando de nutriente. Isso aqui é uma outra área também de pioneiro aqui antes das adubações, uma outra área antes das adubações, né? Antes de melhorar essa questão da fertilidade. E aqui a gente consegue ver já a diferença muito nítida após adubações, né? Uma planta mais saudável, bastante produção de folha. Isso aqui para 18, 25 toneladas por hectare. Um capim como esse aqui consegue chegar às vezes a 15, 16% de proteína, né? 11, 15% de proteína. Já é para gado de leite, assim, é sensacional. Isso aqui é após a adubação. Aqui vocês estão vendo também um piquete pastejado, né, onde o gado já pastejou um outro pedaço aqui por pastejar ainda, com uma produção bastante grande, né? A gente não trabalha com o manejo em si, só lembrando, pessoal, a gente não trabalha com o manejo em si do gado aqui dentro, nos piquetes, mas com fertilidade do solo é a nossa especialidade. Então, seja para pasto, seja para soja, para milho, a nossa empresa se especializou na área de fertilidade e eu sempre falo que fertilidade é a base de qualquer lavoura. Sem fertilidade, você pode escolher o melhor fisiológico do mundo, você pode escolher o melhor fungicida, o melhor inseticida, que não vai funcionar. Tem essa outra área aqui também de pioneiro após adubações, vocês estão vendo o volume de pasto produzido. Aqui vocês estão vendo a área de mombaça, também após as adubações, que a gente já vai dar uma olhada também na análise de solo. Essa área aqui já estava no terceiro pastejo, foi implantado na segunda metade de setembro, aqui a gente está na segunda metade de dezembro, então deu praticamente um pastejo por mês na área. Justamente porque quando você investe em fertilidade do solo, você na mesma área está aproveitando melhor o solo. Porque às vezes sem nenhuma adubação até pode vir o pasto, veio o meu pasto e tal, até mais ou menos ok. Ou adubou menos do que era necessário, mas veio o teu pasto. Mas às vezes o teu ciclo de pastejo, nesse caso, ele aumenta. Ao invés de dar 3 pastejos em 3 meses, você pode dar 1 pastejo em 3 meses. Não vinha o teu pasto, ou dar 2 pastejos em 3 meses. Entende? Então aqui vale a pena o investimento. Claro que ele tem uns animais para pastejar, então vale a pena fazer esse gasto. Aqui uma outra área também de mombaça já formado, vocês estão vendo volume de pasto bastante grande. Aqui os animais pastejando, ó. Uma qualidade realmente bastante grande. Vamos ver então, pessoal, vamos ver essa área como é que ela era. Vamos dar uma visão geral para vocês. Ele tinha feito a análise 2 anos atrás e não corrigiu essa área como deveria. Aplicou a metade de calcário que necessitava, principalmente na área de milho, que a gente já vai dar uma olhada aqui também. Essa área de milho aqui, a gente já vai dar uma olhada. Então ele tem as análises. Isso aqui eu sempre falo, mérito do produtor. A gente dá esse auxílio para os produtores, presta esse serviço, mas mérito do produtor que vai atrás fazer uma análise solo, que vai atrás de... Achou o nosso vídeo lá, mandou para a gente, depois na implantação, compra dos... Mérito dele. Eu diria que
muitos produtores, e vocês sabem disso, não é preciso ficar falando, os produtores hoje, muitos deles não vão atrás, eles não querem saber. Eu tenho vídeo no YouTube, tenho palestras, às vezes não querem ir atrás, e aí fico reclamando. É aí que tá a diferença do produtor que realmente vai à frente e aquele que fica para trás, e vai ficando para trás, se não ir atrás de informação, né? Se não ir atrás de melhorar dia a dia. Então vamos lá, vamos ver essa área número 1. O que a gente tem aqui? pH em cloreto de cálcio. pH 5,18. Tá ruim ou tá bom? Não tá ruim não, tá ok. Se a gente for pegar outros parâmetros, sempre na nossa recomendação dessa área 1, por exemplo, vocês vão ver que a gente começa sempre pelos parâmetros da calagem. Então, pH, cálcio, magnésio, alumínio, saturação de base, saturação de alumínio, porque vai ser isso que vai definir se eu preciso de calcário ou não. Às vezes eu tenho um pH que está baixo, um teor de cálcio que está baixo, magnésio baixo, alumínio alto, saturação de bases baixa, opa, e calcário vai fazer sentido para essa área de pasto. Mas às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, pasto, cada 2 anos você aplica 2 toneladas por hectare. Por quê? Às vezes não tem necessidade, sabe? Às vezes não tem nenhuma necessidade. Aí vai lá o produtor, compra calcário, tem que aplicar o calcário, gasta com calcário e não tem o resultado esperado, porque às vezes não era o problema de calcário em si, era o problema de fósforo, era o problema de potássio, era o problema do nitrogênio parcelado, entende? Então olha só, vamos dar uma olhada aqui, como que tá, eu quero chamar a atenção nessa área número 1 dele, do fósforo, né? Então esse fósforo estava em 4,41. Isso aqui é muito baixo. Para pasto é baixo. Para pasto, se a gente tivesse acima ali de 10, 12, até tava ok, né? E aqui eu tô falando em mesh. 10, 12, 15, mas 4 já é limitante de produção. E o fósforo, vocês sabem, é o que dá energia para minha planta. Então faltou fósforo, falta energia. Ela não se desenvolve direito, ela fica mais travada. O fósforo tá bem baixo. Agora, se a gente for pegar aqui os teores de potássio, tá 0,42 centimol de carga por decímetro cúbico. Quem está acostumado com miligrama, para transformar centimol para miligrama, você faz vezes 391. 164 miligramas. Não está baixo. A gente vai colocar ainda um pouco de potássio para repor o que vai ser exportado. Então, quando o animal se alimenta ali, ele vai exportar esse potássio. Se eu não repor, ele vai se esgotar com o tempo. O solo vai ficar muito pobre. Então, veja, é um solo ok, um solo bom, essa área 1. E aí o que nós recomendamos para ele? Nitrogênio para plantio 50 kg por hectare, 110 kg por hectare de fósforo e 70 kg por hectare de potássio. Às vezes poderia ser o contrário, poderia ter que aplicar mais potássio do que fósforo, porque o potássio estava limitando a produção. Nesse caso dele, não. Eu tive que entrar com um pouco mais de fósforo, porque ele estava limitando a produção, né? A dose um pouco maior de fósforo, certo? E manutenção, muito importante que a gente faça também, era uma área de implantação aqui de Mombaça, 150 kg por hectare de nitrogênio, 100 kg por hectare de fósforo e 60 kg por hectare de potássio. Eu não vou ficar em cada um dos detalhezinhos aqui, vamos dar uma visão mais geral para todo mundo pegar o que é mais importante. A gente passa 2 recomendações, foi passado 2 recomendações para ele, opção 1 ou opção 2. As duas vão estar colocando a mesma quantidade de nutrientes, com a mesma qualidade também. Então, numa opção 1 com 2,20, 18, e sulfato de amônio, isso aqui para plantio. E a aplicação desse 2,20,18 em área total, a lanço e incorporado com uma grade leve. Isso aqui preferencialmente, certo? E esse sulfato de amônio 15 dias após a germinação para dar aquele start inicial, para dar aquele gás inicial ali com nitrogênio e também com enxofre que não estava apresentando lá na análise de solo, mas a gente colocou aqui também. E a opção número 2, com MAP, cloreto e sulfato de amônio, opção muito boa. O MAP ele entra com um pouco de nitrogênio e com a dose que ele é bem concentrado em fósforo, então não é o valor por saco. O MAP está caro comparado, às vezes eu vejo o pessoal falando, MAP está caro comparado com o 4,14,8. Pelo amor de Deus, né, pessoal? O MAP ele é muito mais concentrado do que um 4,14,8 ou um que seja menos concentrado. Então aqui veja que eu saio de 550 kg por hectare na opção 1 para 212. E aí a gente faz uma complementação também com o cloreto para aplicação antes da implantação e sulfato 15 dias após germinar. Depois entra no período de manutenção, que seria aquela, depois que eu termino a adubação de plantio, entra de manutenção. E aí, é claro, nesse laudo a gente passa algumas outras orientações para o produtor, para ele ir ajustando ao longo do ciclo, enfim. Nessa adubação de manutenção, que vai ser feita todos os anos é preciso adubar a pasto se eu quiser ter um bom resultado, né? Não é só adubar uma vez e implantar e depois abandonar. Mas, opção 1, também com o mesmo fertilizante, o 2,20,18 e ureia. E a opção 2 com MAP, cloreto e ureia. Quando que a gente vai começar essa adubação de manutenção?
geralmente é no início da primavera, caso o Paraná aqui dá frio nesses meses de maio, junho e julho. Eu posso colocar ou final de agosto ou início de setembro, primeira metade de setembro seria o período ideal para eu repor esse fósforo. E aí eu posso tanto repor fósforo e potássio em uma única aplicação nesse início de ciclo. Às vezes o pessoal está no norte, nordeste e centro-oeste e começa a chover em outubro, novembro. É esse período que a gente repõe fósforo e potássio. Tá? E todos os anos fazer uma análise de solo para saber a dose que eu preciso. A dose que é necessária. Às vezes você vai diminuir muito esse fósforo, beleza? Às vezes você pode até ficar alguns períodos sem aplicar fósforo. E aí, depois a gente vem com a ureia. A ureia, o parcelamento dela vai depender um pouco do manejo também que o produtor vai adotar. Pode ser uma parte dessa ureia no início do período das chuvas, ou início da primavera. E aí depois ele pode ir parcelando o restante da dose, segundo aquela expectativa de produção, que aqui a gente fixou para ele, de 18 a 25 toneladas por hectare, ele pode ir fazendo esse parcelamento depois de cada pastejo. Às vezes ele vai fazer vários pastejos, ele faz esse parcelamento de ureia também, tirou os animais do piquete, aplica ureia. Tá? Nessa dose aqui, 315 quilos por hectare, eu posso fazer esse parcelamento também, porque aí vai ajudar você a restabelecer e dar um corte mais rápido. Uma outra coisa muito importante para pastejo, a gente não trabalha com manejo de gado, mas a altura de planta é muito importante, tanto de entrada dos animais quanto de saída dos animais de uma área. Então, geralmente, é a metade da altura de entrada que eu vou tirar os animais. Se tirar com esse pasto muito baixo, eu vou ter um rebrote que vai demorar um pouquinho mais, tá? Então, tomar cuidado também com isso. Então, nessa área número 1 de Mombaça, foi isso que foi feito, né? Recomendado para ele. Área número 2, eu não vou falar em detalhes cada uma das áreas, senão daria um vídeo muito longo. O pessoal não gosta de assistir um vídeo muito longo. Se você gostar dessas análises mais aprofundadas, comenta aqui abaixo, né? Jonathan, eu quero faz aí numa área que você fez para tal cultura, para milho, para soja, para feijão, para batata, para qualquer cultura aí, porque a gente já trabalhou com diversas. Então, você pode pedir aí embaixo também nos comentários, beleza? Área número 2, vamos dar uma olhada como é que tá a área número 2? Já mudou. Olha só, pH em cloreto de cálcio 4,37, muito baixo, muito ácido. Então veja que na mesma propriedade de 8 hectares você tem duas áreas completamente diferentes. Se você for pegar aqui, você tem alumínio, não está tão alta essa saturação de alumínio, mas dá uma olhada na saturação por bases, 40%. Então uma área de milho aqui, se você plantar milho em uma área que tem a saturação de 40%, você vai produzir muito pouco. Vai produzir muito mal, não vai pagar conta, tá? O milho ele é muito sensível a solos ácidos, solos com uma saturação muito baixa. Porque você tem uma saturação baixa de cálcio, 30% aqui na CTC, deveria estar pelo menos 50%, 60%. Potássio aqui está relativamente baixo, né? E o magnésio aqui está mais ou menos ok, mas a gente também fez essa recomendação para ele, porque o que nós pegamos aqui principalmente? O pH e a saturação de bases que estão baixas. Então foi necessário sim recomendar para ele a aplicação de 4 toneladas por hectare de calcário, 3 meses ou mais antes do plantio. Então veja, duas áreas na mesma propriedade com situações diferentes. Aqui quando eu estou falando de milho para silagem, né, eu tenho que fazer um pouco de reposição de potássio. O que é essa reposição? Quando você colhe a planta inteira, colheu lá a tua silagem, a planta inteira tem muito potássio. Você está exportando muito desse elemento. E aí, o que você pode fazer para não deixar esse potássio se esgotar no seu solo ao longo do tempo? Colheu o milho, aplica cloreto de potássio para repor o que foi exportado. Nesse caso dele aqui, a gente tinha de expectativa de produção aqui, não colheu ainda, não terminou de colher, de 45 a 55 toneladas por hectare. Uma coisa muito importante, pessoal, fazer um investimento que não é tão alto. Vocês estão vendo aqui que a gente não precisa de um investimento assim absurdo. É realmente equilibrar o que eu tenho no meu solo. Equilibrar as condições que eu tenho ali. Milho, então, 180 quilos por hectare de N. A adubação para silagem vai ser um pouquinho mais alta do que para milho grão, né? Porque eu tenho mais exportação. O fósforo, 130 quilos por hectare e o potássio, 100 quilos por hectare. Porque também, se a gente vir aqui na análise de solo dele, o fósforo, 3,14 miligramas de fósforo. Muito baixo. Menor do que a área 1. O potássio,
o potássio 0,10 centimol. Também está limitando a produção. Os dois elementos aqui, os mais importantes da minha análise de solo, estão limitando a produção. Por isso que a dose foi superior aqui. Às vezes eu posso pegar um milho grão ou um milho silagem de segunda safra e eu reduzir muito essa dosagem mesmo. Às vezes aplicar 70, 60 quilos de fósforo, às vezes aplicar 60 quilos de potássio K2O, menos do que isso, 50 quilos. Porque a condição de solo às vezes é diferente, é outra. Nós recomendamos para ele também boro 1 kg por hectare, zinco 2 kg por hectare, que como vocês sabem, essas culturas de grãos, principalmente esse milho híbrido mais produtivo, ele responde bem a boro e zinco. E fizemos duas opções. Na base com 6,30-10, cloreto em cobertura, um pouco antes de plantar. Se eu quiser fazer também esse cloreto aqui, junto com a primeira de ureia, é uma opção que a gente passa para o produtor, como a gente colocou. Passa um laudo para ele, dependendo da necessidade, a gente pode alterar alguma coisa. Seja porque ele não encontrou o adubo para colocar na base, seja porque ele não conseguiu aplicar em cobertura antes do plantio, né? Seja porque ele encontrou lá um 20-0-20, aí a gente faz uma alteração, sempre para tentar manter a dose de nutriente aqui que a gente fez no começo. Mas também pode ser que ao longo do ciclo a gente altere um pouco a dose que vai ser aplicada em cobertura, por exemplo. A nutrição de cobertura, de nitrogênio, às vezes a gente pode alterar um pouco, ali dependendo de certos fatores. Ureia também, a gente colocou ureia parcelada em V3 e V6. Em alguns casos, como eu falei para vocês, para milho de segunda safra, esse caso dele é um milho primeira safra, mas o milho segunda safra a gente consegue reduzir bastante esse nitrogênio. Em alguns casos, dependendo do teor de matéria orgânica, nem aplicar nada de nitrogênio em cobertura e conseguir produzir muito bem também. Opção número 2, com MAP, cloreto e ureia, 250 kg de MAP, 167 kg de cloreto, aplicação antes do plantio, e ureia 373 kg por hectare, parcelado em duas aplicações, primeiro em V3 e segundo em V6. E também aqui a adubação de cloreto de potássio de manutenção, de reposição depois da colheita, dependendo da produtividade. Então, se chegou na meta de produção, o ideal é aplicar 225 kg por hectare. Se produzir um pouco menos, por fatores climáticos, enfim, por alguma coisa, a gente pode repor também menos desse cloreto de potássio para manter o nível desse elemento alto e corrigido no solo. Certo, pessoal? Então, veja que dependendo da situação aqui, a gente vai alterando o que o produtor precisa. Também faz um acompanhamento de nutrição via folha, se realmente tem necessidade, se realmente vai trazer resultado para ele. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram ali que esse produtor ainda está no ciclo, né? Ele ainda está produzindo e a gente vai trazer mais resultados mais para o final da safra para vocês, mas gostaria já de compartilhar para aqueles produtores que muitas vezes estão com dúvidas, estão pensando ainda, vão pensar ainda mais se vão conseguir, se vão fazer uma nutrição um pouco mais apurada para a área de pastagens. A dica que a gente passa é essa: faça, teste que você vai ver resultado. Forte abraço, galera. Lembrando, os links estão aqui na descrição, tanto da nossa consultoria individual como também dos nossos treinamentos profissionais. Espero que tenham gostado. Até uma próxima e tchau!